Pessoal, então vamos começar então. Bom dia a todos vocês aí, né? Sejam muito bem-vindos aí à nossa disciplina de modelagem organizacional. Mas vamos lá, olha só, deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Deixa eu ver aqui por onde eu vou começar. Deixa eu já também deixar aqui aberto. Só relembrar, né, o que a gente viu nessas últimas aulas. A gente viu lá o diagrama de Ishikawa, né? Que depois a gente vai voltar a usar isso aqui na próxima aula. Eu achei que era hoje que a gente já ia resolver um exercíciozão grandão, mas isso é na aula que vem. Hoje eu vou passar a teoria do PDCA, falar de outras coisas aqui. Na aula que vem a gente vai ficar por conta de um exercício que eu vou resolver para você ver, onde eu vou montando uma apresentação para ser feito na empresa, bem interessante, usando todas essas ferramentas. A gente vai usar o Ishikawa, vai usar Pareto, o PDCA, que eu vou mostrar hoje, tudo misturado. Então, é interessante. Então, a gente viu esse diagrama de Ishikawa nas aulas passadas. Depois, quando eu for voltar nele aqui, a gente faz uma recapitulação rápida. E aí, na última aula, a gente focou mais no diagrama de Pareto, né? Só recapitulando rapidamente aqui para que serve, né? Alguns especialistas dessa área de economia, isso é da área da economia, perceberam alguns efeitos nas empresas aí, né? Os caras observando a produção, observando vendas, observando uma série de coisas, reclamações dos clientes, começaram a perceber que em alguns momentos, que não são poucos, não são muitos, não se pode generalizar, falar que em todos, não é, né? Mas em alguns casos, eles observavam que 80%, como lá, por exemplo, do faturamento da empresa, provinha de 20% dos clientes da empresa. Eles começaram a perceber que isso se aplicava a outras áreas. Eles viram lá 80% das reclamações de clientes, elas eram provenientes de 20% dos clientes. Ou seja, aí se você conseguir estar estudando um problema de uma empresa, se você percebeu, fez um levantamento, montou lá um diagrama de Ishikawa, identificou as causas, né? Aí você fez o levantamento do número de ocorrências dessas causas para ver. Aí percebeu que, né, você está analisando reclamação de clientes, percebeu que 80% daquelas reclamações são provenientes de 20% dos clientes. Então, se você combater o problema com esses 20% dos clientes, você resolve 80% dos seus problemas, das causas dos seus problemas. Então, isso realmente é uma coisa importante, né? Agora, também o que eu falei na aula passada, não é que seja sempre exatamente 80-20 essa proporção, né? O 80-20, ele, na teoria dele, ele falou desses 80-20 como uma regra, mas ele deixou claro que, na verdade, é mais ou menos um padrão, gira em torno de 80-20, mas às vezes 75% dos problemas são provenientes de 25% das causas ali, né? Ou 70% do faturamento são provenientes de 30% dos clientes. Em outros casos, 82% das reclamações, 82 era proveniente de 18% dos clientes, mas numa média dá uma proporção mais ou menos assim, de 80-20, né? Então esse aqui é um lance aqui do diagrama de Pareto. E aí a gente desenvolveu, né? Vou recapitular rapidinho. Eu vou fazer, só para eu poder recapitular, eu vou mostrar um outro exemplo aqui agora de uns defeitos nos carros. Que isso eu gosto de repetir, recapitular, fazer um outro exercício, porque eu sei que isso, o passo a passo dele é um pouquinho, para quem nunca viu na vida, é um pouquinho complexo, né? Então é bom para a gente firmar, né? Então, olha lá.
Hoje eu vou resolver aqui sem ficar olhando lá, porque aqui tem um passo a passozinho, né? Ó. Depois você for refazer isso aqui em casa e não estiver dando conta, se você seguir esse passo a passozinho aqui, tem minha aula gravada que eu mandei, mas com esse passo a passozinho aqui, é muito provável que você consiga resolver um exercício sozinho, tá? Então, vamos lá, ó. Se eu for fazer esse aqui, por exemplo, ó, o que é esse exercício aqui, ó? Isso é um caso de Pareto em que uma empresa percebeu que está ocorrendo problema nos seus carros. E aí, né, pode ser, sei lá, uma concessionária, houve reclamação de clientes com problemas nos carros que ela está vendendo. Ela foi estudar melhor esses problemas desses carros, né? Aí fez uma pesquisa e identificou isso aqui, ó, de 252 carros, 252 problemas que a empresa analisou, ela identificou que 11 foram provenientes de filtro de combustível entupido, 11 carros, né? 62 carros apresentaram problema de bicos e injetores entupidos, 9 carros eram bateria ruim, 18 carros apresentaram problema na bomba de combustível, 8 no vazamento de fluidos, 58 carros eram problema de combustível adulterado, 56 era tanque de combustível com sujeira, e nem vai, né? Então, olhando assim para essa planilha, isso aqui não te ajuda muito, né? Dessa forma que está aqui. Mas aí, se eu começo a trabalhar os dados, né? Eu consigo transformar dados em informações. Você deve ter visto em alguma disciplina por aí afora, você não viu, né? Bom a gente frisar. A diferença de dados com informações é essa que eu acabei de falar. Quando eu pego e falo assim, ó, 62 carros apresentaram problema de bicos injetores entupidos. Isso é um dado. O que isso sozinho vai me ajudar? Muito pouco. Eu só estou sabendo que 62 carros deram problemas por causa de bicos injetores entupidos. Se eu também trouxer uma informação, né, 58% dos problemas foram por causa de combustível adulterado. Isso sozinho, esse dado, isso é um dado, sozinho, ele não me mostra muita coisa. Agora, quando eu pego todos esses dados e trabalho eles, aí eu transformo esses dados em informações. Aí as informações são valiosas para mim, porque as informações bem trabalhadas me proporcionam a tomar decisões para a minha empresa, né? Deixa eu só confirmar aqui se está ali. Sou meio neurótico, está gravando direitinho. Está gravando sim, peraí. Então, vamos lá. Você está vendo aí meu Excel aí, né? Então, o primeiro passo, eu preciso colocar isso aqui em ordem crescente. Ó, vou marcar aqui, ordem decrescente, aliás, né? Marquei lá minha palavra, sem marcar a última, né? Porque a última é a soma. Se eu coloco a última ali junto, ela vai ser englobada ali na ordem decrescente como primeiro lugar, né? Então, não posso pôr a última, não. Classificar e filtrar, ó, com a ferramenta do Excel. O terceiro pontinho aqui, ó, classificar, personalizar classificação. Aí eu venho cá, ó, eu quero colocar o número de ocorrências do maior para o menor. Ó. Número de ocorrências, né? Eu poderia colocar aqui, ó, tipo de defeito, colocar em ordem alfabética, mas não é isso que eu quero. Quero colocar o número de ocorrências do maior para o menor. Poderia também, se eu quisesse, né, se fosse um outro caso, colocar do menor para o maior. Mas eu quero do maior para o menor para eu ver aquele efeitozinho lá, né? Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês, que eu estou esquecendo. Ó, eu coloco aqui, ó, os números de ocorrências do maior para o menor. Então, qual que é o maior número de ocorrências? Bicos injetores, depois combustível adulterado, 58. Tanque de combustível com sujeira, 56, por aí vai. E aí, ó, próximo passo do diagrama de Pareto aqui, eu preciso calcular o percentual de ocorrência. Porque no Pareto eu vou trabalhar com duas informações, os números de ocorrências e o percentual acumulado.
dessas ocorrências. Então, ó, aqui eu calculo o número de ocorrências, ó, eu divido 62. Opa, peraí. 62 dividido por 252, venho dividindo o restante, né? Mas eu posso fazer isso de uma forma mais prática, como eu expliquei. Eu fixo essa célula B13, que é o total, que sempre vai ser dividido pelo total. Eu fixo ela, dando um F4 para fixar. Olha, só voltar ali, ó. Eu marco a célula que eu quero fixar, eu clico no meio dela, dou um F4, me aparece lá um cifrãozinho lá no meio do B13, me indicando que ela foi fixada, dou um Enter, e agora eu posso puxar para baixo aqui. Ó, ele já está ali em percentual, ou seja... Peraí. Ou seja, olha lá, 25% dos problemas dos carros são provenientes dos bicos injetores, 23% do combustível adulterado, 22% tanque de combustível com sujeira. Não sei se isso aqui, gente, Ronald, real, eu não estou querendo dizer que isso aqui é o que acontece nos carros, não. Tá um exemplo. Peguei um exemplo, estava lá num livro lá, eu trouxe para cá, eu não sei se é real esses números aqui, né? Nossa, o professor falou que 25% do problema do carro com bicos injetores. Não, isso aqui não pode ser, não pode não ser um caso real. O autor do livro lá inventou esses números aqui, é só para a gente estudar, né? Então, não são números confiáveis para você comprar um carro, por exemplo, na hora de analisar isso aqui, não. Então, vamos lá. Aí, depois, o próximo passo, calcular o percentual acumulado. Então, o primeiro aqui vai ser os 25% mesmo. Da agora para frente, eu vou somando cada um dos percentuais ali, né? Ó, 25% mais o próximo, que é 23%. Iria fazendo isso aqui para cada um, né? Ó, 48 mais 22, mas eu posso pegar aqui agora e puxar direto aqui, até dar lá no final 100% acumulado. Né, lá? Isso aqui eu já estou percebendo, olha lá, ó, tá vendo, olha lá, que 77% dos problemas são provenientes dos 4 primeiros, né? Se eu for pegar o quinto também, dá 82%, olha lá. Tá quase que realmente o Pareto, olha lá. 82% dos problemas dos carros são provenientes desses 1, 2, 3, 4, 5 problemas aqui, ó. Então, onde eu preciso combater? Esses problemas aqui, ó. Os maiores problemas mesmo são os 3 primeiros, ó. Esses 3 primeiros problemas, ó lá, representam 70%. Ou seja, se eu preciso combater esses problemas dos carros, onde eu tenho que gastar um esforço maior? Os 3 primeiros problemas. Aquelas 3 primeiras causas ali, ó. Se eu consigo resolver aquelas causas ali, sanar aqueles problemas, aquelas causas ali, ó, se eu consigo resolver aquilo ali, eu estou resolvendo 70% dos problemas dos meus carros, dos carros que eu estou vendendo. Olha que coisa interessante. Que às vezes, gente, igual eu falei na aula passada, a empresa não faz esse tipo de análise e aí, de repente, está combatendo coisa que não tem problema. A empresa está lá numa preocupação, desenvolvendo uma nova forma de injeção eletrônica, porque percebeu que alguns carros deram problema, apresentaram falha na injeção eletrônica, e aí a empresa está lá, contratou um mecânico novo, especialista em injeção eletrônica, para o camarada poder ficar lá pagando uma fortuna para o mecânico novo lá, para ele corrigir os problemas da injeção eletrônica, que se ele corrigir aquilo, ele sanou 2% dos seus problemas. Vai continuar com o problema do mesmo jeito. Né? De repente, olha lá, o cara está perdendo um esforço tremendo lá com cabo de vela, com defeito. Né? Percebeu que alguns carros deram problema na vela. Aí contrata lá um mecânico, não faz um estudo lá para desenvolver um novo tipo de vela que não apresente problema. Aí perde-se um tempo, perde-se dinheiro, um esforço tremendo. Resolveu o problema das velas? Resolveu os problemas dos carros? Não, resolveu 2%.
Ou seja, no total resolveu muito pouco. Então, ele não deve resolver o negócio. Sim, deve, mas onde ele deve concentrar seus esforços? Nos bicos injetores, resolver esses problemas de combustível adulterado, entender, né, o que esse combustível adulterado está interferindo no carro. Ele tem que olhar para essa parte de cima, ó, né? Bomba de combustível com defeito. Então, o que é o problema dessa bomba aqui? Se ele resolve isso aqui, ele está resolvendo 7% dos seus problemas. É muito mais vantajoso resolver os lá de baixo. E aí, para você poder apresentar isso numa reunião, né? Ter uma reunião de diretores, de gerentes, e você quer impressionar o pessoal, quer fazer uma apresentação mais bonita disso aqui, porque assim também, aqui já melhorou para a gente poder analisar, mas você, quando bota num gráfico, você melhora ainda mais a forma de você visualizar isso aqui. Ó, como é que eu faço? Eu vou, peraí, clicar numa célula aqui qualquer, clicar numa célula, clico em inserir, inserir gráfico. Eu acho que eu usei esse primeiro aqui, se não for depois eu mudo. Vamos ver aqui, ó. Já vou aumentar aqui já mais ou menos o tamanho do gráfico. Depois eu venho aqui, ó, design, já está marcado, selecionar dados, né? Ó, selecionei dados, abriu essa caixinha, estou seguindo aquele passo a passo que está lá no PowerPoint direitinho. Adicionar, ó, ele já criou, começou a criar meu gráfico ali. Aí, ó, primeiro eu tenho que colocar ali no gráfico os números das ocorrências. Então, qual que é o nome da série? O nome da série é essa célula aqui, ó, B1, número de ocorrências, né? Eu venho cair, ó, minimizo clicando aqui nesse quadradinho, clico lá em número de ocorrências, ó, vou clicar lá número de ocorrências, dou um Enter, e agora no de baixo eu coloco os valores da série. Em cima o nome da série, embaixo os valores. Ó. Minimizo aqui de novo, vem cair, marco só os números, sem o 252, que é o total, sem o total, dou outro Enter, ó. Se eu der um OK aqui, olha lá, ele já criou, começou a criar meu gráfico, ó. Vendo? Olha lá, já está mostrando. Vamos melhorar mais o gráfico ainda, vamos continuar. Próximo passo, eu vou colocar agora, vou adicionar o percentual acumulado, é o mesmo procedimento, para ficar as duas informações no mesmo gráfico. Vou aqui em adicionar, vai abrir a mesma caixinha, vou fazer o mesmo procedimento, nome da série é o percentual acumulado, eu minimizo aqui, clico na célula D1, percentual acumulado, dou um Enter, embaixo eu coloco os valores das séries, minimizo aqui clicando nessa caixinha, marco os percentuais aqui da série, ó, dou um OK, beleza, olha lá, ele me apareceu isso aqui. Qual é o próximo passo? Próximo passo, eu vou, em vez de ficar aqui embaixo das barras 1, 2, 3, 4, 5, até o número 11, eu vou colocar os nomes dos defeitos, né? Para eu poder estar aqui apresentando aqui debaixo de cada barra o nome que corresponde àquela barra. Aí eu venho aqui em editar, ó. Editar. Olha lá, intervalo do rótulo do eixo. Ó, minimizo aqui. Ó, marco os nomes, dou um Enter. OK, olha lá, ó. Beleza? Já me apareceu ali, olha lá. O gráfico agora com as barras, com os nomes das ocorrências, dos defeitos, embaixo de cada barra. Aí, qual que é o próximo passo aqui? O próximo passo agora é eu tratar o Pareto, né? Que eu vou clicar com... Peraí. Então, OK aqui. Beleza. Ó, vou clicar aqui no laranjadinho, clico no laranjadinho com o botão direito, ó. Aí eu venho cá, alterar tipo de gráfico da série, clico aqui em mudar gráfico,
vai me aparecer essa caixinha, eu venho cá em combinação, que já está em combinação, e venho no segundo gráfico aqui, ó. Ó, já me apareceu ali na tela o que eu quero, ó lá, o tal do Pareto, ó lá. Ó. Aí eu posso, aí é a questão de eu dar uma formatada, né, ó. Posso melhorar o aspecto do gráfico aqui, ó. Se eu tiver aqui em design, ó, tem vários tipos de gráficos, ó, com fundos diferentes. Eu gosto desse aqui, eu acho ele bonitinho, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Não tem mais, não. Eu acho esse aqui simpático. E aí eu posso colocar os percentuais, os rótulos, né? Ó, clico com o botão direito. O que eu fiz aqui? Cliquei com o botão direito. Vou cá em adicionar rótulos, ó. Adicionar rótulos de dados. Formatar rótulo de dado, passei para cima. Deixa eu ver se ele vai me dar, ó, acima. Beleza. Posso colocar ele um pouquinho mais aparente, né? Eu vou colocar ele tamanho 10,5 e negrito, ó, para ficar. Vou colocar branco também para destacar um pouco mais, ó. Aí é só aquela questão do formataçãozinha. Vou adicionar também um rótulo de dado nas barras. Deixa eu ver se tem jeito, se fica bom. Deixa eu ver se tem. Não, mas aí vai me. Não, ficou legal, ficou em cima, ó. Aí, ó, acima da barra tem as quantidades das ocorrências e eu tenho o percentual acumulado, ó lá, mostrando, ó lá, ó, que 70%, olha que gracinha, ó, 70% está vindo desses três problemas aqui, ó. Desses três problemas. Então, se é numa concessionária, por exemplo, né, ó, a questão do combustível adulterado, de repente, eu tenho pouca chance de eu interferir nisso, que isso é um problema lá do posto, de repente. Você pode ter pensado nisso, não, mas como é que a empresa vai solucionar o problema do combustível adulterado se o combustível é proveniente do tal? Então, de repente, esse problema aqui, a gente não tem como, mas os bicos injetores está no meu alcance de mudar. Né? Ou, lá, por exemplo, a questão do combustível adulterado, ele pode estar causando também a questão da sujeira no tanque. Então, eu tenho como, de repente, eu posso analisar, eu tenho como arrumar algum tipo, eu não entendo muito de carro, tá? De repente eu estou até falando coisa errada, eu estou aqui tentando te mostrar uma aplicação da coisa, né? Se eu sou lá o cara lá dono lá da empresa lá, estou analisando isso aqui, então eu falo, poxa, eu não posso fazer nada com relação ao combustível costurado, então, adulterado. Isso é um problema lá do posto, combustível adulterado. Agora, esse combustível adulterado está trazendo sujeira no tanque, essa sujeira está causando problema. Eu tenho como arrumar algum artifício qualquer no nosso carro para ele sofrer menos problema com essa sujeira? Sei lá, o filtro, eu não entendo meio de carro, de repente eu posso estar falando coisa errada aqui, tá? Não vou entrar nesse detalhe. Mas, por exemplo, a bomba de combustível, aí está sob o nosso controle. E, principalmente, o maior problema que nós identificamos são os bicos injetores. Se eu resolvo aqui o problema dos bicos, ó, eu elimino 25% dos nossos problemas. É muito melhor eu gastar energia tentando resolver o problema dos bicos injetores do que eu tentar arrumar solução para os cabos de vela e a falha na injeção eletrônica. Não é? Então, gente, isso, eu já vi isso ao vivo e a cores nas empresas que eu trabalhei. Empresas gastando uma energia danada, combatendo um problema que depois eu fui lá e analisei melhor, aquela causa lá que não representava nada sobre o total de problemas que a empresa passava. Eu mostrava para o cara, olha só, a gente está aqui com um esforço tremendo tentando solucionar um negócio que se a gente solucionar, não resolveu o problema da empresa. O problema da empresa está em outro lugar. O maior problema está em outro lugar. Vamos gastar energia com a outra coisa. Né? Bem melhor. E aí, meu querido Ronald, depois disso aqui, eu falei com você que eu ia te mostrar com detalhes o último assunto da unidade 3, para eu passar ainda hoje para a unidade 2, que era o dashboard no Excel. Vamos montar um dashboard no Excel.
usando a tabela dinâmica. Então, na aula passada eu expliquei o que é dashboard. Se depois você ainda tiver dúvida, assista a aula passada lá no final da aula, né? Mas, rapidamente, o dashboard é um painel, né? Quando eu estou montando isso aqui que eu acabei de fazer, ó, se eu pego esse gráfico aqui, copio ele, boto no Excel lá, faço uma apresentação, isso aqui, na verdade, é um dashboard, faz parte. Eu posso montar um slide no PowerPoint com vários gráficos, né, apontando os problemas da empresa. Uma reunião, aquilo ali, eu posso chamar isso de um dashboard. É um painel com indicativos para a gente poder analisar de uma forma mais prática, né? Então, ó, no próximo caso aqui, então, que é a tabela dinâmica, fica mais claro. Ó, eu vou abrir aqui, eu mandei esse gráfico para você na aula passada. Na aula passada eu mandei. Ele está o gráfico cru, aqui, ó, com as informações. Para a gente poder seguir isso aqui, eu vou seguir para você ver, eu vou seguir as instruções, né? Que eu mandei também para você na aula passada. Na aula passada eu mandei um documentinho lá no Word com o passo a passozinho para você desenvolver a tabela dinâmica. Eu vou procurar ir seguindo aqui para você ver que realmente o passo a passo está funcionando perfeitinho. Então, olha lá. Vamos lá para a nossa tabela dinâmica aqui, então. Ó. Esse exemplo que eu vou te dar, né, da tabela dinâmica, vamos explicar isso do zero para você entender. Ó. Eu já tinha dado uma pincelada na aula passada, mas vamos relembrar aqui. A tabela dinâmica do Excel, que é muito usado hoje na empresa, por que é muito usado? Porque, digamos que nós estejamos analisando as vendas de uma empresa num determinado período. Vai ter uma reunião de gerentes, de diretores, a gente quer analisar como é que andam as vendas. Aí eu fui lá no sistema da empresa e extraí essas informações aqui, ó. Foram extraídas direto do sistema. O nome de cada vendedor, olha lá, que não são poucos, olha lá, 109, né, porque tira a primeira linha lá, 109 vendedores que a empresa tem. Aí, numa coluna, mostra a qual equipe, a empresa tem equipe A, equipe B, equipe C. Qual equipe o vendedor pertence, qual a região ele trabalha, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, qual que é a outra aqui? Tem Rio de Janeiro. Né? Então, ó, Isabel, ela é da equipe A de Porto Alegre. A Gabriele é da equipe A de São Paulo. Né? Aí, quanto cada vendedor vendeu, aí, sei lá, se é um mês aqui, né? Deve ser no mês. Quanto cada vendedor vendeu no mês. E se esse vendedor trabalha pela CLT, com carteira assinada, ou se ele é um vendedor terceirizado. Porque muitas empresas hoje estão terceirizando esses vendedores, né? O cara tira lá um MEI, vai lá e faz um contrato lá pelo CNPJ da pessoa. Tem muitas empresas usando isso. E aí, se eu for olhar numa reunião, se eu for trazer essa planilha para ser analisada numa reunião, o que essa planilha vai ajudar os diretores da empresa a tomar decisão? É muito complicado. Primeiro, porque são muitas informações misturadas. Então, os 109 vendedores aqui na planilha, as equipes todas misturadas, está o valor individual de cada um. Eu não consigo realmente pegar essa planilha aqui e falar assim que essa planilha vai me servir para eu poder tirar conclusões e tomar decisões na minha empresa. Não vai me solucionar nada, não. Não vai me trazer informação valiosa nenhuma, não. Agora, eu posso trabalhar esses dados. Como? Transformando isso aqui numa tabela dinâmica. Né? Então, qual que é o primeiro? Vamos lá, para a gente poder criar a nossa tabela dinâmica. Ó. Primeiro passo, inserir a tabela dinâmica. Como é que eu faço isso? Marca toda a tabela. Tem uma dicasinha aqui, olha lá, você deixa o cursor na primeira célula na 1
dá um Ctrl Shift barra de espaço, ele marca a tabela toda. Vamos fazer? Olha lá, ó. Ó, coloco lá na primeira célula, olha lá, primeira célula, A1. Vou dar aqui, ó, vou clicar, ó, Ctrl Shift barra. Opa, marcou a planilha toda. Ah, professor, mas eu não podia marcar isso manualmente? Pode sim. Você pode vir cá, ó, fazer como você tem costume de fazer quando você vai marcar uma planilha. Né, lá, eu posso fazer manualmente. Agora, normalmente, numa grande empresa, uma multinacional aí, quando ela vai pegar uma planilha dessa aqui, não são 100 e poucos dados aqui. De repente, eu tenho uma planilha lá com 3.000 linhas. Então, para eu poder marcar a planilha inteira manualmente, 3.000 linhas, vai me dar muito mais trabalho. Aqui eu peguei uma planilha até pequena. Normalmente são planilhas gigantescas. Então, é muito mais prático eu fazer o Ctrl Shift barra de espaço. Se tivesse 10.000 linhas, ele marcaria 10.000 linhas ali. Então, fica mais prático. Bom, marquei a planilha toda. Já está marcada. Próximo passo. Clicar em inserir e depois em tabela dinâmica e OK. Inserir, tabela dinâmica, OK. Vamos lá. Inserir, tabela dinâmica, OK. O que ele fez? Ele abriu uma nova aba. Ah, professor, sumiu aqueles dados todos misteriosamente? Não. Não sumiu os dados, não. Ele abriu uma nova aba. Os dados estão aqui, ó. Os dados estão aqui mantidos, ó, planilhinha bonitinha nessa aba que eu iniciei. Ele abriu uma nova aba com as informações sobre a tabela dinâmica. Ó. Aí, ó, vamos lá agora. Vamos devagar agora, porque né, esse próximo passo a passozinho aqui, a gente tem que quebrar a cabecinha aqui para entender o negócio. Ele fala o seguinte, ó, o próximo passo, arrastar região para o campo linhas e arrastar vendas para o campo valores. Vamos entender o que é isso? Região para linhas, venda para valores. Ó, vamos lá. Aqui, ó, ele me abriu os campos aqui, ó. Vendedor, equipe, região, venda, contrato. O que são esses termos aqui? Esses termos aqui, ó, eles são os termos de cima lá, ó, da planilha original, ó lá. Vendedor, equipe, região, venda, contrato. Ó, vendedor, equipe, região, venda, contrato. São as colunas da planilha original. Então, ele tá pedindo para eu... Ele falou para eu fazer arrastar região para o campo linhas. Vamos entender o porquê. Ó, vou pegar aqui, ó, vou passar o mouse em cima lá de região, clicar com o botão direito, vou arrastar para linhas, que ele falou, não foi? Olha lá o que aconteceu. Ó, me apareceu ali, olha lá, me apareceu, né, as regiões separadas em linha. Professor, por que ele mandou arrastar região para linhas e não para colunas e não para valores? Para valores é quando você quer a soma. Por isso que ele manda arrastar venda para valores. Agora, se você quiser desfazer aqui, ó, é só você pegar, marcar com o botão direito aqui a região e tirar daqui de dentro. Ó. Ele volta para o original. Volta para o original. Se você clicar fora desse quadradinho aqui, ó, some a parte de cá. Se sumiu a parte de cá, você clica aqui dentro da tabela dinâmica de novo, ele aparece novamente. Ó, eu posso, qualquer passo errado que eu der, eu posso desfazer facilmente. Não precisa ter medo, não. Por que eu arrastei para a linha? Se eu arrasto por coluna, vou fazer para ver. Ó, região. Era região que era para arrastar? Região. Região. Se eu arrasto para coluna, ó, ele vai colocar as regiões em colunas. Não haveria problema, não. Aí eu colocaria as somas nas barras.
Mas eu prefiro, eu quero colocar, ó, assim, em linhas, ó. Que eu vou colocar o somatório de cada região aqui do lado, ó. Ó, por isso é que ele fala para eu arrastar vendas para valores. Aí, ali valores, tá vendo? Tem um somatório, é somatório de valores, ó. Aí ele vai me aparecer a soma de cada região. Então, vamos fazer de novo para você ver, ó. Se eu fiz ali e deu errado, ó, eu posso tirar daqui de dentro as coisas, ó. Posso fazer de novo. Vou arrastar região para linhas, venda para valores. Quando eu arrasto se eu trouxer, professor, e se eu arrastar região para dentro de valores? Ele não vai entender. Vai dar alguma coisa esquisita lá. Ele vai contar 109 regiões. Ó. Dona Milena chegando. Ai, ai, ai. Tudo bem, dona Milena? Então, vamos lá, deixa eu pegar de novo aqui, né? Eu vou fazer esse passo a passozinho de novo, dona Milena, presta atenção aqui, minha querida. Vou aproveitar que eu estou começando a tabela dinâmica, vou mostrar tudo de novo aqui, ó. Estou mostrando para o Ronald, Milena, como criar a tabela dinâmica a partir de uma tabela. Eu tenho uma tabela que eu tenho o nome de cada vendedor da empresa, que são 109 vendedores. Cada vendedor é de uma equipe e de uma região. A Isabel é da equipe A de Porto Alegre, Gabriele é da equipe A de São Paulo e assim vai. Eu tenho um valor de vendas, o quanto cada vendedor vendeu num mês. E se ele é contratado pela CLT, por carteira assinada, ou se é um funcionário terceirizado. Então, Milena, eu estava falando com o Ronald, essa tabela aqui, ó, eu extraí de um sistema, né, de vendas da empresa lá. Se eu levar essa tabela para uma reunião de diretores, de gerentes, qualquer coisa, essa tabela não me ajuda muito. O que eu vou extrair dessa tabela? Uma confusão. 109 vendedores aqui, informação de cada um deles aqui separado. Isso vai me trazer pouca informação. Quando eu crio a tabela dinâmica, aí me permite visualizar informações que me permitem concluir coisas e tomar decisões. Então, ó, eu mandei na aula passada esse esqueleto aqui dessa tabela e mandei na semana passada um documento no Word explicando passo a passo de como criar a tabela dinâmica. Então, ó, o primeiro passo é inserir a tabela dinâmica a partir daquela planilha. Vou marcar toda a tabela. Tem uma dicasinha aqui, ó, eu deixo o cursor lá na célula A1, dou um Ctrl Shift barra, ele vai me criar a tabela dinâmica. Vamos ver lá, rapidinho, ó. Falando de uma forma mais rápida aqui, porque eu já tinha falado isso por conta, ó. Deixa o cursor na primeira célula, A1, Ctrl Shift barra, ele marcou a planilha inteira lá, até o finalzinho dela. Toda marcadinha. Beleza. Depois eu vou fazer o quê? Depois eu venho, deixa eu marcar de novo aqui, inserir tabela dinâmica. Ó, e dou OK. Beleza. Professor, sumiu a planilha? Não sumiu, não. Ela está aqui, ó, bonitinha, intacta, na aba de cá. O Excel apenas criou uma aba nova com a tabela dinâmica. Ó. Ele está escrito aqui, tabela dinâmica, no cantinho de cá. E de cá tem os campos da tabela, onde eu vou trabalhar para realmente criar a minha tabela. Então, ó, essas informações aqui, ó, vendedor, equipe, região, venda, contrato, são as colunas da minha planilha original. Ó lá, vendedor, equipe, região, venda, contrato. Tá vendo? Elas estão aqui para mim. Agora, o que eu falei no meu passo a passo? Ó, arrastar região para o campo linhas e arrastar venda para o campo valores. É o que eu estava fazendo aqui, mostrando para o Ronald. Se chegou, eu estava aqui, ó. Arrastar região para o campo linhas, ó. Se você arrastou para o lugar errado, para o campo errado, aqui para a área errada, é só você tirar ela daqui de dentro, ó, arrastar para fora, para o meio da planilha. Ele volta sem problema. Qualquer ação que eu fizer aqui, ó, eu posso desfazer ela tirando a coisa daqui de dentro. Ó.
Ó, só que eu tenho que saber, né, como é que funciona a dinâmica disso aqui. Por que eu estou arrastando região para linhas e não para colunas? Ó, quando eu arrasto região para linhas, ela me aparece as regiões aqui, ó, nas linhas. E quando eu arrasto venda para valores, ela me soma, a tabela me soma automaticamente as vendas de cada região, ó. Então, essa aqui é a dinâmica da coisa. Se eu tivesse colocado linhas em colunas, ó, ele me apareceria as regiões em colunas. Se eu arrastar vendas para valores, ele vai funcionar lá. Só que eu acho melhor visualizar as regiões em linhas. Eu prefiro do que visualizar as regiões em colunas. Eu acho mais prático da outra forma. Então, ó, eu vou arrastar região para linhas aqui de novo, ó. Tá vendo como é que eu posso brincar com isso aqui à vontade? Né? Então, gente, ó, eu já criei uma primeira informação aqui para mim. Deixa eu tentar aumentar aqui um pouco. Primeira informação, ó. Agora eu já começo a conseguir, ó, entender coisas, ó. Belo Horizonte, deixa para ficar mais fácil de visualizar, só dar uma ligeira formatadinha aqui. Eu gosto de colocar, ó, formatar células, eu gosto de colocar o ponto, né? Ponto e vírgula no final do número. Deixa eu formatar isso aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Peraí que as coisas estão na frente aqui, peraí. Ó, vou marcar aqui número, usar campos separadores de milhar. Beleza, ó. Ficou mais fácil agora de eu enxergar os números aqui, né? Então, ó, agora eu já comecei a tirar informação da coisa. Aquela planilha anterior lá, estava uma salada de números que eu não me permitia concluir nada. Agora, ó, eu já consigo perceber, lá em Belo Horizonte, nós vendemos 96.817, Porto Alegre, 98, Rio de Janeiro, 50, e alguma coisa, né? Estou arredondando. São Paulo, 83.952. Então, eu já consigo perceber que a região que mais vendeu foi Porto Alegre, a que menos vendeu foi do Rio. Então, por que o Rio de Janeiro está tão atrás? Por que o Rio de Janeiro vendeu bem menos do que as outras regiões? Né? Quanto Belo Horizonte, Porto Alegre venderam quase 100 mil, o Rio de Janeiro está praticamente metade das vendas. Então, olha como é que isso já começa a me trazer informações valiosas, que me permitem criar planos de ação para tomar decisões. Aí eu posso tentar criar um diagrama de Ishikawa para poder entender quais os problemas que eu estou tendo lá no Rio de Janeiro. Vou fazer uma reunião, um brainstorm, para poder entender o porquê que o Rio de Janeiro está atrás, tão atrás, né? Bem diferente. Se tivesse lá também na casa dos 80, tá, beleza, né? Mas está quase a metade. Tá vendo? Mas não para por aí, não. Vamos criar mais coisa, ó. Vamos criar mais coisa. Essa ferramenta tem um monte de coisas para a gente poder utilizar, olha lá. Segundo passo, inserir segmentação de dados por equipe. Vou marcar o miolo da tabela, você vai entender o porquê. Vou marcar o miolo da tabela, regiões e valores, só o miolo, estou deixando bem claro ali, só o miolinho da tabela, vou mostrar para você. Clicar em analisar e depois inserir segmentação de dados. Vamos passo a passo, para a gente não se confundir. Vou marcar o miolinho da minha tabela, ó, dessa tabela aqui, não da outra. Agora eu não uso mais aquela primeira tabela, não, né? Essa aqui agora acabou, esqueci isso aqui. Isso aqui agora é o que me importa. Vou clicar lá no miolinho da tabela, tá? Vou vir aqui em analisar, ó, ferramentas de tabela dinâmica, analisar, ó. Ele está me mandando clicar em inserir segmentação de dados, ó. Deixa eu marcar aqui de novo. Inserir segmentação de dados. Opa,
Apareceu uma caixa ali. Inserir segmentação de dados. O que eu estou sugerindo ali? Ó? Marcar em equipe e dar OK. E depois formatar. Então, vamos ver lá. Clicar em equipe, OK. Opa! O que me apareceu aí, professor? Vamos entender o que é isso aqui. Ó. Vamos entender o que é isso aqui. Me apareceu uma caixinha, gente, olha que gracinha. Automático, simplesinho de ser feito. Simplesinho de ser feito. Se você não entendeu bem, eu refaço esse passo ali. Agora, olha que gracinha, ó. Quando eu clico na equipe A, ó, eu marco, aí eu separei só os vendedores da equipe A. Olha lá o que ele faz. Automaticamente, ele já me separa que os vendedores da equipe A em Belo Horizonte venderam 17 mil. Os vendedores da equipe A em Porto Alegre venderam 34 mil. Os vendedores da equipe A no Rio, 8. Os vendedores da equipe A em São Paulo, 41. Então, ó, vamos ver a equipe B, ó, só clicar na equipe B. Ó, equipe C, ele já muda tudo automaticamente para mim. Então, ó, olha como é que isso aqui já começa a me ajudar. Ó, eu já começo a perceber que, quer ver aqui, ó, teve essa equipe A do Rio de Janeiro, ó, vendeu só 8 mil reais. Tá vendo? Enquanto a equipe A de Porto Alegre, 34 mil. Então, se as vendas do Rio de Janeiro estão abaixo, né? Uma das causas foi essa equipe A aqui que produziu pouco. Eu posso marcar duas, eu dou um shift. Deixa eu ver se ele aceita assim, ó. Eu clico na equipe A, dou um shift, clico na equipe B. Ó, tá vendo que ele tá marcado ali, ó, equipe A e equipe B, a soma das duas. Se eu quiser tirar o filtro, é só eu clicar aqui, ó. Tem esse filtrinho aqui, ó, limpar filtro. Aí volta as 3 de novo. Soma total 330 mil reais. Né? O que mais que eu posso fazer? Vamos lá. Vamos para o próximo passo. Vamos dar uma formatadinha nela aqui, né? Dar uma formatadinha nela aqui. Deixa eu ver como que eu posso. Ó, vou clicar na tabelinha. Clica na tabelinha. Deixa eu ver onde é que eu consigo formatar ela aqui. Ó, opções. Tem várias opções aqui, ó. Só para ficar mais bonitinha. Vou colocar ela no cantinho aqui. Vamos lá para o próximo passo. Inserir segmentação de dados por contrato. Vamos ver como é que ele faz. Ó, marcar o miolo da tabela, clicar em analisar e depois inserir segmentação de dados. Marcar contrato e dar OK. Ó. Vamos lá. Peraí. Analisar. Vamos lá. Marcar o miolo da tabela. Analisar, inserir segmentação de dados. Contrato. Ó, ele me criou também uma caixinha, agora para o contrato. Ó. Que aí eu posso perceber lá, ó. Se eu clicar aqui e marcar CLT, ele está me mostrando, ó lá, ó, os vendedores da CLT de todas as equipes venderam isso. Se eu clicar em terceirizado, ó, ele segmenta para mim. Aí eu posso fazer combinações. Deixa eu formatar essa coisinha aqui bonitinha. Como é que eu formato ela? Espera aí um pouquinho só. Em hora que eu mesmo fico apanhando aqui do trem. Espera aí um pouquinho. Espera aí. Aqui, ó, opções, formatar. Vou deixar o mesmo formato aqui. Ó. Olha para você ver agora, ó, eu posso fazer combinações, ó.
eu posso aqui, ó, separar o pessoal da equipe A de carteira assinada, ó, e analisar os números. Eu posso pegar o pessoal da equipe A, só o pessoal terceirizado, ó. Aí eu consigo analisar. Eu posso pegar o pessoal da equipe A mais equipe C, ó, de carteira assinada. Olha lá, tá? A soma dos valores deles. Então, gente, imagina, se eu estou numa reunião com isso aqui, com essa ferramenta na mão, eu consigo brincar. Posso fazer vários tipos de análise para eu poder entender as decisões que nós tomaremos baseados em análises, né, extraídas aqui de uma tabela dinâmica bacana. Eu vou desfiltrar tudo aqui de novo. Ó, desfiltrei, eu diminuí aqui na tela para mostrar o próximo passo para vocês. Que o próximo passo agora eu posso criar um gráfico, ó. Inserir o gráfico, ó. Marcar o miolo da tabela, regiões de valores, clicar em inserir e depois escolher o tipo de gráfico, depois eu formatar. Simplesinho, gente, ó. Às vezes pode parecer um pouco complexo para um aluno que nunca mexeu com isso, mas é uma questão de costume. Né? A aula está gravada, tem os passo a passo ali, é só você. Você tem a tabela que eu mandei. Se você começa a mexer, começa a brincar, rapidinho isso aí entra na sua cabeça. Não é uma coisa tão complexa. Ó, marquei o miolo da tabela, vou lá, inserir gráficos, gráfico de coluna, vou pegar esse coluna 3D aqui do meio, ó. Vou dar uma ajeitada aqui nele primeiro. Ó. Opa, peraí, gente. Ó. Vou design, ó. Vou pôr esse aqui que eu gosto. Agora, olha que gracinha, ó. Se eu tô aqui, imagina se eu tô numa reunião, né? Com os diretores da empresa, vamos analisar, ó. À medida que eu vou segmentando, ó lá, eu quero só o pessoal da equipe A. O gráfico já muda automaticamente, ó. Ah, eu preciso inserir os rótulos de dado, ó. Para inserir rótulos de dado, ó, eu venho aqui em cima da barra, clico com o botão direito, inserir rótulo de dados, ó, que aí já vai me aparecendo os valores, ó. Posso tentar dar uma melhorada nisso aqui, colocar ele branquinho e deixa eu ver se tem jeito de aumentar a fonte aqui um pouquinho, se ele acata. Ó, então, olha lá. Tá vendo? Se eu estou numa reunião, gente, olha que bacana. Eu posso ir mostrando ao vivo e a cores aqui, para quem estiver assistindo a reunião, ó. Pessoal da equipe A, olha quanto eles venderam. Aí você mostra num gráfico, você já consegue perceber lá que o Rio de Janeiro ficou muito abaixo de São Paulo e Porto Alegre. Se eu pego a equipe B, ó, aí na equipe B, lá, São Paulo ficou atrás, Belo Horizonte vendeu mais. A equipe C, ó, Belo Horizonte de novo vendeu mais. Rio de Janeiro também não teve um bom desempenho. Vou desfiltrar tudo, ó. Desfiltrei tudo. Eu quero saber desse total de vendas aí, quem vendeu mais? O pessoal da CLT, contratado por carteira assinada, ou se foi o pessoal terceirizado? Vamos filtrar lá, ó. CLT, ó. Já me aparecem os números aqui, ó. Venderam um total de R$143 mil. Pode ser mais 10, diga. Aqui o total, né? Ó, separado por região. Se eu quero o pessoal terceirizado, ó, já me mostra, eles venderam. Então, ou seja, nesse caso aqui, ó lá, o terceirizado venderam mais, ó lá, 186 mil contra 143 mil. Olha, tá vendo como é que... Então, isso serve para a empresa começar a pensar, bom, pessoal terceirizado está vendendo mais que o pessoal da CLT? Então, será que convém a gente investir mais em pessoas terceirizadas do que contratar pela CLT? Vamos ver isso por região, por equipe, né? Ó. Equipe A, CLT, quanto que vendeu? A equipe A
terceirizada, aí eu posso brincar, né? Fazer diversos tipos de análises aqui, de segmentações, e mostrar para as pessoas que tomam decisões na empresa, para elas poderem tomar decisões aqui. Então, gente, isso é uma ferramenta bem legal, apesar de que hoje já tem coisa muito mais até avançada, né? Mas não está no escopo da nossa disciplina aqui, mas eu vou dar uma dica para vocês pesquisarem, que tem muitos vídeos na internet, no YouTube, que hoje tem um sisteminha chamado Power BI, né? O Power BI é um sistema, é uma ferramenta parecida com o Excel, ele tem um aspecto parecido com o Excel, só que ele é próprio para fazer a tabela dinâmica. Então, só que aí eu precisaria de tempo, né? Um curso de Power BI, eu não tenho como aqui, né? Eu tenho uma pequena noção, eu tenho Power BI aqui instalado, mas eu não tenho como aqui parar a nossa aula para dar um curso de Power BI para vocês, demandaria um pouco mais de tempo, o tempo nosso aqui é muito curto, só me permite realmente mostrar a tabela dinâmica, mas o Power BI, ele foi uma ferramenta que surgiu a partir dessa tabela dinâmica aqui. Eles pensaram em criar uma ferramenta somente para você trabalhar tabela dinâmica. Então, se você quiser depois, né, analisar o Power BI, entender melhor o Power BI, se você jogar lá no YouTube, tem um monte de vídeos, mas aí, gente, o Power BI, ele precisa de que você baixe o Power BI. Ele é gratuito, essa ferramenta, tá? Mas você tem que baixar o Power BI para o seu computador. Aí tem cursos no YouTube que dão uma noção boa, mas a maioria dos cursos, para você entender mesmo, eles são pagos. Mas tem cursos aí relativamente baratos aí para você comprar pela internet de Power BI. O Power BI ele tem uma vantagem que você consegue compartilhar mais facilmente a tela com pessoas em outros lugares, né? Ele tem uma série de vantagens, mas eu gosto de mostrar a tabela dinâmica, né? Se você for trabalhar numa grande empresa, por exemplo, e eles usam esse tipo de ferramenta para análise, é muito provável que eles estejam usando o Power BI. Muito provável. Agora, você vai trabalhar numa empresa pequena, não usa nem Power BI, não usa nem tabela dinâmica. Eu presto consultoria para pequenas empresas. É difícil você ver uma empresa aí, chega lá, uma empresinha pequena, que o cara está lá usando o Power BI. Está dando uma falha aqui na minha... Não sei se vocês estão me vendo bem, mas parece que meu vídeo está travando. Não sei se normalizou. Bom, mas aí, para concluir, se você entende bem da tabela dinâmica, já é um passo já para você poder impressionar. Porque imagina, você vai trabalhar numa empresa que eles não usam nada, não tem nem Power BI, não usam tabela dinâmica. E você chega, isso aqui pode ser usado para várias coisas. Eu estou usando mostrando aqui uma aplicação para vendas, mas poderia ser aplicação para custos, para outras áreas. Só depende da sua criatividade, saber aplicar. Se você dominar a aplicação em uma área, é só você transpor para outra área, né? Não há problema. E aí, se você domina bem a ferramenta, é muito importante para você, na empresa que você for trabalhar, você chegar a mostrar isso aqui para o diretor da empresa, para o gerente da empresa lá, for ter uma reunião, se você for participar, você monta uma tabela dinâmica dessa aqui, leva isso aqui, bota num PowerPoint, que aqui está pequenininho, mas quando você, no PowerPoint, bota num projetor, né? Você amplia isso aqui, dá uma melhorada nisso aqui, é só uma questão de dar uma formatada para ficar, né, maior um pouco para visualizar. Aqui tá ruim porque tá a tela da televisãozinha no lado, então fica atrapalhando, é só mesmo para mostrar para vocês, né? Mas você mostrar a utilidade disso aqui, você ganha ponto onde você estiver trabalhando, tá?
Então, pessoal, olha só, vou dar um pequeno intervalo para pegar minha água ali. Interrompendo aqui só para pegar minha água ali rapidinho, 5 minutos apenas, que aí na volta eu vou pegar já com vocês a unidade 4, que eu vou falar do PDCA com vocês, para a gente poder passar o PDCA hoje. Se der tempo, eu entro também na ferramenta 5W2H, tá? Que aí a gente fica pronto para a próxima aula fazer um outro exercício que eu vou mandar para vocês na próxima aula, que é... Olha, eu estava mostrando aqui, vocês não viram. Eu estava descompartilhado na tela. Então, a próxima, depois do intervalo, eu pego ali a unidade 4, PDCA, passo ela com vocês, para a gente ficar pronto para na aula que vem. Eu vou fazer um grande exercício, que eu vou usar o PDCA, eu vou usar Ishikawa, vou usar o Pareto, diagrama de Pareto, e vou usar 5W2H, tudo num exercício só. Tá? Pessoal, 5 minutinhos, eu estou voltando aí. Então, pessoal, vamos dar sequência. Espero que... Isso é um pequeno problema aqui, mas resolveu. Então, vamos falar do PDCA. Que aí na próxima aula, como eu tinha falado, a gente vai fazer um grande exercício usando tudo. É um exercício que parte do PDCA. Então, a gente primeiro vamos hoje entender o PDCA. Vamos ver se dá tempo de eu falar do 5W2H. E se não der, fica para a aula que vem. Na aula que vem eu falo 5W2H. Encerro essa parte teórica. Vamos pegar esse exercício, nós vamos trabalhar na aula que vem todos esses conceitos. Um grande exercício onde eu vou usando o diagrama de Ishikawa, eu vou usando o Pareto, ao mesmo tempo que eu estou usando o PDCA, vou no final usar o 5W2H, tudo para arrumar a solução para um problema da empresa. É bem interessante. A gente tem muita aplicação no dia a dia de hoje, no dia a dia das empresas, né? Então, vamos entender primeiro o que é o PDCA. Você já deve ter visto isso em alguma matéria, tem alguns professores que falam sobre o PDCA, mas aqui vamos tentar aprofundar um pouco mais, né? Às vezes tem professores que falam de uma forma superficial ali dentro da matéria dele. Aqui a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais e entender realmente como é que funciona o processinho. Então, vamos lá. O PDCA é um mecanismo interativo e contínuo de administração que se baseia em 4 etapas. Né? Vocês já devem ter visto em algum lugar aí que o PDCA, ele vem de planejar, fazer. O PDCA, porque Plan, Do, Check, Act. PDCA. Planejar, executar, checar e agir. É simplesinho, né? Mas é bom que a gente veja aqui, porque tem dentro de cada um dos passos, tem umas observações aqui muito importantes para a gente poder usar na semana que vem. O nome PDCA corresponde a uma sigla emprestada do inglês, fazendo referência a 4 fases para a gestão. Como eu disse, Plan, Do, Check, Act. Partindo da ideia de que nenhum processo é perfeito e de que o aprimoramento é sempre possível, o PDCA oferece condições para gerir seu funcionamento com foco na qualidade. Então, o que o cara aqui está querendo dizer? Que a gente sabe que todo processo, por melhor que ele esteja sendo feito, ainda pode melhorar. Então, o processo de PDCA é um processo cíclico. Você está planejando melhorias, né? Fez o planejamento das melhorias num determinado processo, você coloca aquilo para executar, faz testes, né? À medida que você está aplicando aquilo, você vai checando para ver os resultados, se os resultados estão contentes, e aí você toma ações lá se aquele processo realmente foi solucionado, você, a partir daquele momento, você vai tomar aquilo como um padrão dentro da empresa, ou se há ainda alguma melhoria a ser feita, você faz um novo planejamento, executa de novo, checa de novo, toma as ações. Então, ele é um processo cíclico, para você estar sempre tentando melhorar os processos da sua empresa. Ou seja, o objetivo não é atingir a perfeição, mas se aproximar cada vez dela. Né? À medida que você está executando a coisa, checando,
verificando que tem algo ainda a melhorar, planeja de novo, né? Isso vira um processo cíclico que cada vez mais você vai se aproximando da perfeição naquele processo da sua empresa. O processo não, o objetivo não é atingir a perfeição, mas se aproximar cada vez mais dela, usando o aprendizado das ações anteriores. Vamos lá, o PDCA, para que serve o PDCA? Serve para, deixa eu ver aqui, peraí, vou colocar de uma forma que não atrapalhe você ler aqui o texto. Serve para melhoria na gestão de processos, levando a um gerenciamento mais eficiente, claro. Serve para tornar um processo mais eficiente. Tornar um processo mais eficiente significa fazer da maneira mais simples, rápida e com menor custo, elevando a qualidade do resultado. Na execução do processo também, cabe você analisar se há como reduzir custo, que hoje, né, gente, cada vez mais as empresas, para se tornarem competitivas no mercado, elas vêm tentando sempre produzir mais com menos. Produzir mais de uma forma mais eficiente, com menos pessoas, com menos recursos e num espaço de tempo menor. E quanto mais você consegue reduzir seus custos, reduzir seus prazos, mais eficiente você se torna, mais competitivo você se torna. Nessa concorrência medonha que a gente vive hoje, nesse mundo de hoje, né? As empresas, cada vez mais, elas buscam realmente ser mais eficientes para ter um diferencial competitivo com relação à sua concorrência. Como implica em continuidade, o PDCA também permite um controle maior sobre os vários processos de trabalho presentes em uma empresa, o que é fundamental para o seu gerenciamento. Tem uma frase aqui que eu fiz questão de manter aqui para vocês, aqui, ó, do William Edward Deming. Ele fala: não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso no que não se gerencia. Então, né, ou seja, eu preciso entender primeiro o processo, para eu poder definir, tomar decisões, para eu poder medir, para eu poder gerenciar. Se eu não consigo, se eu não estou entendendo o meu processo, como é que eu vou medir as coisas? Como é que eu vou monitorar? Se eu não estou conseguindo definir padrões, definir processos, como é que eu vou monitorar? Se eu não estou conseguindo monitorar, como é que eu vou gerenciar? Então, ele parte do princípio disso. Eu preciso entender o que está acontecendo para eu poder fazer um planejamento, para eu poder definir padrões e tomar decisões dentro da minha empresa. Então, por que usar o PDCA, então? Ele possibilita e simplifica a gestão de processos. O bom dele, gente, olha só, a sua aplicação não exige amplo conhecimento ou teorias. Essas teorias, as ferramentas de administração, a gente sabe que tem determinadas ferramentas da administração que exige realmente que o cara esteja fazendo uma faculdade para ele ver. A gente, quando vai entrar em detalhes de análise, SWOT, são ferramentas da administração, outras aí, né? O próprio Pareto, por exemplo, é uma coisa que às vezes é meio difícil de você chegar para pessoas leigas e exigir que elas apliquem aqueles conceitos lá no trabalho delas e tal. Agora, o PDCA, o bom dele é que não exige um conhecimento prévio de teorias administrativas. Qualquer pessoa pode utilizar. A não ser, lógico, né? Como o exercício que a gente vai fazer na aula que vem, eu estou incluindo outros processos um pouco mais complexos, né? Vou incluir o Ishikawa, vou incluir o 5W2H, vou incluir Pareto, tudo para a gente poder usar dentro do PDCA. Mas você pode aplicar o PDCA de uma forma mais simples com qualquer tipo de pessoa da sua empresa. Não há necessidade de ter um conhecimento prévio das teorias administrativas. Ele tem um foco na qualidade, que você está sempre buscando a melhoria contínua dos processos da sua empresa.
o que vai gerar resultados que aumentam o valor dos produtos e serviços da organização, né? E possivelmente com redução de custos. E aumenta o controle sobre as atividades, porque ao mesmo passo que você está fazendo um planejamento, está executando aquele planejamento lá, você está monitorando a aplicação daquele planejamento que foi feito, né? Então, permite que você tenha um controle melhor de todas as atividades que estão sendo realizadas dentro da sua empresa. E fornece um aprendizado constante, você está sempre aprendendo. Você está observando o que pode ser melhorado, está fazendo um novo planejamento, está implementando aquele planejamento novamente, está monitorando e verificando, fazendo o controle daquela atividade. Sempre que você percebe que um determinado procedimento pode ser melhorado, você torna a se aprofundar em pesquisas para tentar entender como melhorar aquele processo. Então, a empresa está sempre aprendendo, né? É muito importante. Tem um grande problema de várias organizações, né? De não aplicar esses procedimentos, e é porque acha que o procedimento já está sendo feito ali, está bom, né? E não procura melhorar. Tudo que está bom pode ser melhorado, né? Tudo que está bom pode ser melhorado. Então, quando a gente está aplicando o PDCA, eu estou sempre olhando para o processo para ver o que pode ser melhorado dentro daquele processo. O outro processo também. Estou sempre fazendo um novo planejamento, tentando entender como que isso pode ser melhorado. E as empresas hoje elas são um pouco acomodadas. Aplicou lá um procedimento, a coisa deu certo, cara, beleza, o time que está ganhando não se mexe, né? Ou tem mania de falar isso. Não, isso aí já está funcionando bem, está dando certo, deixa do jeito que está. Vamos cuidar de outra parte, né? E os empresários modernos hoje pensam, tudo que está bom pode melhorar. Tem como eu melhorar esse processo aqui? Ele está funcionando direitinho, mas há como melhorar? Sim. Então, vamos entender como que eu posso melhorar. Que aí você se aproxima cada vez mais da perfeição. Se você aplica isso a todos os processos da sua organização, imagina o resultado disso lá no final. Quanto você vai estar se distanciando dos seus concorrentes? Quanto isso vai gerar valor para o seu cliente? O quanto você vai ser mais bem visto no mercado? Né? O quanto você vai ter um produto melhor com um preço mais competitivo. Serve para que serve o PDCA? Serve para engajar e motivar as equipes, mostrando que cada um tem seu papel na busca pela melhoria contínua. Reduz custos com recursos humanos, materiais, custos financeiros. Olha que importante, né? Porque o que eu falei aqui? O objetivo hoje das organizações é cada vez mais produzir em mais quantidade, com mais qualidade, com custos menores. E quando eu estou falando de custos menores, a gente sempre tem como reduzir custo com pessoas, custos com materiais, né? E se eu estou reduzindo custos com pessoas, reduzindo custos com materiais, eliminando os desperdícios, eu estou também reduzindo custos financeiros. Imagina isso para a empresa como um todo, né? Às vezes tem gente que fala, eu já vi pessoas falar que hoje parece que as empresas estão ficando muito aficionadas, um excesso de preocupação com, sabe, redução de custo, com a qualidade. Mas, gente, o mundo que nós vivemos hoje, a competição que está entre as organizações, se eu não me preocupo com isso, uma hora chega uma empresa aí que se preocupa e domina o mercado e as consequências podem ser drásticas. Ele é versátil, podendo ser aplicado em qualquer departamento de companhias atuantes em todos os setores, qualquer área, e na indústria, seja no comércio, seja numa empresa de serviço, qualquer área eu posso aplicar o PDCA, né? Nós vamos ver um exemplo só, infelizmente o nosso tempo aqui ele é muito curto, mas o exercício que eu vou fazer com vocês na aula que vem, eu vou resolver ele todo para vocês,
explicar tintim por tintim, vai te dar uma noção muito boa da aplicação da ferramenta. Aí cabe você usar a criatividade para aplicar em outras áreas, né? Então, a primeira etapa, o planejamento, né? Que o pezinho lá do plan, vamos entender melhor essa primeira etapa, que talvez, gente, seja a etapa mais importante. Lógico que todas as etapas elas são importantes no processo do PDCA, mas a gente, quando estuda administração de empresas, né? Quando você está estudando aquela teoria geral da administração, algum professor deve ter falado isso com vocês lá no início do curso, lá no passado, né? Que a administração ela tem 4 processos: planejar, organizar, delegar e controlar, não é? Por planejar a nossa organização, organizar os meus processos de trabalho, delegar as tarefas, delegar as funções e controlar aquilo ali. Se eu estou fazendo esses 4 passos, planejando, organizando, delegando e controlando, eu estou administrando. Só que a gente vê também que desses 4 processos, gente, o processo onde a gente deve concentrar maior esforço e despender mais tempo é o planejamento. Tem autores da área que fala que a gente deve, de repente, gastar 70% do nosso tempo planejando. Tá? Pode haver algum autor que fala algum número diferente disso, mas o que a gente vê os autores falando que a gente deve gastar 70% do nosso tempo planejando. Porque se a gente fizer um planejamento muito bem feito, é provável que as próximas etapas sigam de forma mais eficiente, né? E eu vá despender menos tempo com as outras etapas, se eu faço um planejamento muito bem feito. Agora, se o meu planejamento não é bem feito, é provável que eu tenha problemas nas outras etapas e que eu tenha que gastar mais tempo nas outras etapas. Aqui no PDCA não é diferente. O planejamento ele é a alma do negócio. É muito provável que se eu faça um planejamento muito bem feito, a implementação, né, vai ser mais precisa, eu vou despender menos tempo checando e menos tempo tomando ações corretivas no final do processo. Né? Então, olha lá. A ordem lógica desse processo, sua ordem lógica começa com o planejamento, que foca na parte estratégica. O objetivo aqui é levantar e analisar informações para estabelecer objetivos e metas. É importante elaborar um plano, uma estratégia que resolva os problemas encontrados. Para isso, deve-se desenvolvê-los com base nos valores e diretrizes políticas da empresa. Depois é que se vai levar em consideração o estabelecimento dos objetivos pretendidos com o ciclo. Em seguida, faça a escolha do caminho a ser percorrido para que os objetivos sejam atingidos e também a definição dos métodos que serão utilizados para chegar a isso. Vamos ver isso com calma, vamos entender isso primeiro. Então, essa etapa do planejamento, para você ver como é que realmente o planejamento, a gente gasta um tempo maior planejando, a gente tem que ter um esforço maior no planejamento. Dentro do planejamento aqui, eu tenho 4 subetapas para eu poder fazer o meu planejamento da melhor forma possível. Então, olha para você ver, quando eu estou fazendo o meu planejamento, o meu primeiro P do plan, né, do processo de PDCA, primeira coisa, então, eu tenho que identificar o meu problema. Se eu estou lá, né, as peças estão sendo fabricadas e está acontecendo peças que estão saindo com determinado problema. Primeira coisa, vamos identificar o problema. Nessa fase, é fundamental definir o problema. Pergunta-se o que está acontecendo, qual que realmente é o problema. Então, olha lá, vão levantar o histórico do problema, mostre as perdas causadas pelo problema,
que aquele problema está ocasionando para a nossa empresa em termos de perdas. Proponha uma data para o problema ter uma solução. Então, tem que fazer um planejamento, propor uma data. Em quanto tempo eu preciso solucionar esse problema? Para se ter uma visão melhor do problema, você pode usar relatórios, dados, gráficos, fotos e ferramentas como o brainstorming. Fazer um brainstorming com o pessoal para eu poder entender melhor, identificar melhor aquele problema. A hora que eu identifiquei o problema, identifiquei o meu problema, eu vou me aprofundar. É o próximo passo, eu vou observar melhor aquele problema. Uma vez identificado o problema, eu vou me aprofundar observando o problema, para mim realmente ir a fundo e entender exatamente o que é aquele problema, onde é que eu vou arrumar a solução. Então, olha lá, nesse passo 2, observação, agora o problema deve ser observado em seus detalhes. Essa pode ser a fase mais demorada, pois as características do problema devem ser analisadas por vários pontos de vista. Ferramentas como análise de Pareto são normalmente utilizadas para apoio nessa etapa. Quando concluída, permitirá ao grupo estimar o orçamento necessário e a meta a ser atingida com a sua solução. Observado o problema, eu preciso analisar melhor. Aí, então, essas etapas normalmente são feitas em conjunto, Uma vez que eu estou observando o problema, eu estou analisando esse problema mais aprofundadamente. Aqui, a pergunta a ser feita é: por que esse problema está acontecendo? Vamos nos aprofundar mais. É nessa etapa que as causas são descobertas. Levantadas as possíveis causas, levantar as possíveis causas, colocá-las em ordem de relevância e escolher as mais prováveis. Aqui podem ser usadas ferramentas como testes de hipótese ou o diagrama de Chikawa, Posso usar o diagrama de Chikawa aqui para montar aquela espinhazinha de peixe lá, para poder fazer um brainstorming e entender melhor as causas do meu problema. Feito isso, eu parto para um plano de ação. Aí eu vou terminar de fazer o meu planejamento. Depois de identificadas as causas do problema, é hora de criar ações para resolvê-lo. Aí, os 5W2H ou um plano de ação são ferramentas ideais para essa etapa. Eu gosto muito de usar o 5W2H, que nós vamos ver ainda na sequência. Se não der tempo de eu falar dele hoje, próxima aula, eu começo a aula já mostrando a ferramenta 5W2H, que também não é difícil de se aplicar, para eu, então, fazer realmente um plano de ação para combater as causas do meu problema. Então, percebam que aqui no meio desse planejamento, é o que nós vamos fazer na aula que vem. Na aula que vem, nós vamos pegar um problema, vamos nos debruçar sobre esse problema, vamos montar todo um planejamento para solucionar aquele problema, E no meio desse planejamento aqui, eu vou estar utilizando o diagrama de Chikawa, vou estar utilizando o diagrama de Pareto, vou estar utilizando a ferramenta 5W2H dentro do planejamento do PDCA. Olha que coisa interessante. Vocês vão ver o resultado disso. É impressionante, Está meio confuso aqui ainda, pessoal. Às vezes fica confuso isso, Todo esse planejamento, professor, eu ainda não entendi muito bem. Não entendi muito bem como é que eu uso esse planejamento, como é que esse planejamento é feito. Eu sei que fica um pouco confuso. É por isso que eu trago. Primeiro eu preciso explicar a teoria, Nós estamos desde 2 aulas passadas aí vendo brainstorm, vendo o diagrama de Chikawa, vendo o diagrama de Pareto. Hoje nós estamos vendo o PDCA. Nós estamos vendo primeiro essa parte teórica, para depois eu poder ir aplicar isso tudo em conjunto, que aí fica mais claro. Nesse momento, às vezes, realmente não dá para entender exatamente aqui a aplicação do PDCA. Concordo. Por isso aqui, gente, a aula que vem ela é muito importante, viu? Ronald, Milena, se vocês evitem de faltar nessa próxima aula, apesar de que a aula vai ser gravada, mas
eu vou resolver o passo a passo de um exercício, mostrando para você cada etapa do PDCA, cada uma dessas etapas aqui, ó, da identificação do problema, da observação e da análise do problema, até montar um plano de ação para a solução daquele problema, usando todas essas ferramentas. Aí, Ronald e Milena, eu tenho certeza que a coisa fica realmente bem clara na cabeça de vocês. Você vê realmente a aplicação de todas as ferramentas em conjunto, visando a solução de um problema dentro de um modelo PDCA. Né? Então, mesmo que hoje você não saia daqui da aula com a coisa clara na sua cabeça, na sua mente, na aula que vem, quando a gente aplicar, você vai entender realmente a aplicação de tudo em conjunto. Tá? Feito esse planejamento, usando todas essas ferramentas e tal, que é a parte mais complexa do PDCA, o planejamento. Planejou, montou a ferramenta 5W2H com plano de ação para correção do problema, aí é você executar a coisa. Então, na fase do ou execução, né, PDCA vem do plan, do, que é o executar, colocar em prática, é onde efetivamente se coloca em prática a execução do plano de ação criado. Essa é uma das etapas mais importantes do ciclo, deve ser acompanhada de perto, assim as ações serão executadas conforme planejado. Então, também não adianta planejar muito bem a coisa, fez um planejamento maravilhoso, se depois você, na hora de executar, você não está lá acompanhando, para ver se realmente aquele plano de ação que foi proposto está sendo executado de acordo com o seu planejamento. Né? É importante anotar e evidenciar os resultados, bons ou ruins, de cada tarefa concluída. Então, você vai ver que na ferramenta 5W2H, eu proponho várias ações para correção do problema e eu tenho que, a cada etapa daquele meu planejamento, monitorar e tentar identificar o que realmente está surtindo efeito, o que eu posso melhorar daquele processo, porque, de repente, eu volto no ciclo e replanejo para que a coisa depois saia da melhor forma possível, com o maior nível de eficiência. Né? Isso permite um aprendizado necessário ao time envolvido durante todo o processo. Então, à medida que eu estou executando, eu tenho que estar sempre verificando, checando. Né? No cheque, que é a terceira etapa, é onde acontece a verificação do que foi executado e dos resultados obtidos com o plano de ação. Essa fase pode ser desenvolvida ao longo da execução. À medida que eu estou executando, eu estou verificando, né? Normalmente, essas fases estão funcionando em conjunto. Eu faço todo o planejamento primeiro, primeira etapa, planejo tudo. Depois, à medida que eu estou executando, eu tenho que estar monitorando, eu tenho que estar verificando. Essa verificação consiste em confirmar se o que foi planejado está sendo implementado, além de comparar resultados. Quando eu faço um planejamento, eu tenho lá, lembra que lá no início eu falei, eu traço objetivos, eu traço metas, eu traço estratégias para poder executar o meu planejamento da melhor forma, né? E aí eu tenho que ir comparando. Eu planejei uma coisa, eu tracei objetivos, eu tracei metas, eu tive uma estratégia que eu tracei para implementar aquele processo, aquela melhoria, né? Depois eu tenho que monitorar se o resultado está saindo conforme eu planejei, se as minhas metas estão sendo alcançadas. Se os resultados colhidos na verificação não forem satisfatórios, eu volto na fase do planejamento para eu poder entender. Com o exercício, vai ficar mais claro. Com o exercício, fica mais claro isso na nossa mente. Né? É difícil, às vezes, passar uma... Por isso que eu gosto, desenvolvi esse exercício, eu desenvolvi ele
sabe, de uma forma que mostra para você claramente cada etapa do processo e a aplicação das ferramentas. Vai ficar bem claro na cabeça de vocês, né? E aí, pessoal, depois, uma vez que eu implementei e estou usando as minhas ferramentas de controle, monitorando o resultado com o que eu tinha planejado, eu vou tomando as ações corretivas. Se algo não estiver saindo como planejado, eu volto no meu planejamento, analiso o que eu tinha traçado de objetivos, metas, principalmente as estratégias que eu tinha adotado, para poder entender por que o resultado não está surgindo. Eu volto nas estratégias. Se eu tenho tudo isso muito bem planejado, é muito provável que eu consiga identificar o problema, por que o resultado não está dando certo. Agora, se eu não tenho nada planejado, fica difícil, né? E aí, por fim, chega a hora de tomar decisões diante da checagem ou da avaliação, do monitoramento que foi feito. Se o resultado for positivo, a meta foi alcançada, e o processo pode ser adotado como uma referência dentro de uma empresa, beleza. Se eu implementei o que eu planejei, tudo que eu planejei foi implementado, eu monitorei e o resultado saiu, ótimo, beleza. Aquilo vai servir de exemplo para outras áreas da organização, para outros processos de PDCA, né? Por outro lado, se o resultado ficar aquém do esperado, algo não saiu lá exatamente como tinha sido planejado, é necessário reavaliar o planejamento e a execução, prestando atenção nas falhas para encontrar sua raiz, né? Se algo não saiu como planejado, onde foi a falha? Foi no planejamento ou foi na execução? O planejamento pecou aonde? Minhas metas foram muito audaciosas ou não? As estratégias que eu planejei não foram as melhores? Ou não? O processo foi todo muito bem planejado, mas falhou na execução. Se eu tenho tudo isso muito bem desenhado, planejado no papel, fica fácil de eu entender e tomar ações corretivas, né? Ao encontrar a causa de um desvio, o gestor e a equipe a corrigem ou formulam uma tese de sua correção, que será colocada em prática assim que o próximo ciclo PDCA começar. E aí, gente, para encerrar, né, essa etapa da ação aqui, ela pode ser dividida em duas partes, a padronização e a conclusão. Vamos entender isso. A padronização. Agora, o que deu certo no plano, se você executou, né, pegou o planejamento, executou, monitorou, verificou o resultado, deu certo, essa ação deve ser padronizada, evitando-se assim que o problema corra o risco de reaparecer. Essa padronização é feita a partir da criação ou revisão de documentos que escrevam esses processos padrão. Aquilo, então, vai servir agora de um padrão dentro da organização. Deve ser tudo documentado, criar um passo a passozinho, né? Planejamento de tudo que foi feito, né? Como é que eu vou implementar aquilo na empresa para que aquilo seja padronizado. Antes, além disso, é importante comunicar as alterações nos variados veículos de comunicação da empresa, como e-mails, reuniões, mostrar para toda a empresa, né, que nós fizemos um planejamento para corrigir o problema, implementamos o planejamento e tivemos um bom resultado, para que outras áreas, outros setores também sigam aquele padrão, né? E, por fim, uma conclusão, né? Neste momento em que a equipe faz uma reflexão sobre todos os resultados, com ajudas de gráficos, fotos, aí você tem que usar todas as ferramentas possíveis, tudo que você puder mostrar para realmente provar que o resultado realmente foi a contento, que vocês resolveram o problema da empresa naquela área e mostrar através de gráficos, de relatórios, de planilhas, de fotos,
de ferramentas como análise de Pareto, folha de verificação, que é uma outra ferramenta que, se der tempo, eu mostro para vocês lá na frente. E aí deve-se documentar o que deu certo e o que não deu, identificar o que ainda pode ser melhorado no processo, registrar o aprendizado do que o ciclo gerou para o grupo e pensar em planos futuros. Se vê, né, se ainda tem alguma coisa que ainda pode ser melhorado no processo. Tá, pessoal? Então, olha só. Como eu falei, essa ferramenta ela é muito bom e aconselhável que você veja na prática. Que aqui a gente mostra, né, fala a teoria toda, mostra cada etapa do plano, mas eu sei que o aluno fica ali com aquele buraco na cabeça ali, né? Mas como é que eu vou realmente aplicar isso? Então, para isso, eu criei esse grande exercício que eu vou trazer na próxima aula, que eu vou aplicar várias ferramentas ao mesmo tempo, né? Mostrando passo a passo de todo o processo de PDCA até a finalização, tá? E na próxima aula, então, eu mostro a ferramenta 5W2H, que é mais rápida. São 3 slides. Então, na próxima aula, eu não vou perder muito tempo revisando coisas, não. Eu vou chegar aqui na próxima aula, já entrar de cara na ferramenta 5W2H, mostro a aplicação dela, e aí eu entro no exercício, onde aí, à medida que eu for desenvolvendo o exercício, automaticamente eu estou revendo também aquelas outras ferramentas passadas, o Ishikawa, Pareto, vou mostrando novamente o PDCA, até a gente montar um planejamento usando a ferramenta 5W2H, resolvendo um grande exercício aí que você consegue realmente ver na prática como que isso pode ser aplicado. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui, faltando 10 minutinhos. Agradeço aí a presença de todos. Muito obrigado, Ronald. Muito obrigado, Milena. Tá? Na próxima aula, que é provável que surjam mais dúvidas, a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês aí. Vou tentar amanhã mesmo mandar a aula gravada para vocês, tá? Eu tenho demorado para mandar a aula, porque esse dia eu estava muito enrolado com provas, atividades de outras turmas aí. Mas amanhã eu vou tentar mandar a aula gravada para vocês. Gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana para vocês. E um beijo no coração aí. Fiquem com Deus, tá bom?